Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, versos 27 a 33. A caminho da cruz, a segunda mensagem dessa curta série de duas reflexões baseadas em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Vamos orar. Senhor Deus, estamos todos aqui diante de Ti, como filhos em torno da mesa do Pai, esperando, Senhor, alimento para nutrir a nossa fé, fortalecer a nossa alma. O Senhor Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Ti. Por isso rogamos que o Teu Espírito nos assista. O Senhor conhece nós todos, a cada um, nos pormenores, no íntimo, e sabe das necessidades do nosso coração. Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Por isso rogamos que cada um aqui seja alcançado por Ti. Que a Tua palavra não volte vazia, mas cumpra os Seus propósitos. Que sejamos instruídos, edificados, exortados, encorajados, consolados. Ó Senhor, por graça, faz isso em nosso favor. Em nome de Teu Filho, Salvador nosso. Amém. James Francis nasceu no Canadá em meados do século XIX. Ele foi um notável pregador, embora hoje não tão conhecido. Ele serviu como pastor da Primeira Igreja Batista de Los Angeles. Primeira Igreja Batista de Los Angeles. E em um de seus sermões ele faz uma belíssima apresentação da vida de Jesus que eu gostaria de compartilhar para vocês. Esse texto tem mais de 100 anos, mas é impressionante como ainda edifica pela riqueza com a qual o seu autor escreveu. Sobre Jesus ele diz: Ele nasceu em uma vila obscura, filho de uma simples camponesa. Trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Em seguida, durante 3 anos, foi pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, jamais teve um gabinete, não constituiu família, nunca teve uma casa, jamais frequentou a faculdade. Ele nunca viajou mais de 350 quilômetros do local de seu nascimento. Ele só contava com 33 anos quando a maior parte da opinião pública se lhe opôs. Seus amigos fugiram. Foi pregado em uma cruz entre 2 ladrões. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo. 20 séculos se passaram e hoje ele permanece a figura central da raça humana. O que impressiona, quando pensamos sobre a vida de Jesus, é que todos os exércitos que já marcharam, todos os parlamentos que já existiram, todos os reis que já reinaram juntos não afetaram tanto a vida do homem na terra quanto esta única vida. E a pergunta que esse texto, e antes dele o texto de Marcos, exige de nós é a seguinte: quem é Jesus? Esta pergunta é uma questão pivotal no Evangelho de Marcos, que desde o início está apresentando palavras
palavras e ações de Jesus que apontam para a sua identidade e consequente missão. Eu diria que a identidade de Jesus é o fio condutor que nos leva à missão dele e a razão pela qual ele veio este mundo. O capítulo 8 do Evangelho de Marcos é a divisão continental e apresenta para nós o ponto de inflexão do livro. Na primeira parte, Jesus escolheu 12 homens, pessoas simples, boa parte deles da região norte de Israel, da Galileia, a fim de prepará-los para a missão que eles receberiam. E a partir daqui, nós encontramos uma nova fase no ministério de Jesus. Até então ele está estabelecido na Galileia e fazendo suas incursões em territórios gentílicos, expulsando espíritos malignos, curando enfermos, ensinando com autoridade, demonstrando a face de Deus pela maneira como ele lidou com as pessoas, amando, cuidando, expressando misericórdia. E a partir de agora, Jesus vai fazer uma marcha em direção a Jerusalém. É o caminho para a cruz. E quando ele chega no extremo norte de Israel, na Cesareia de Filipe, ele então pergunta aos seus discípulos a opinião pública sobre ele. Quem dizem os homens que eu sou? E a resposta pública estava errada. Ainda que inicialmente parecesse um elogio, vincular Jesus a figuras históricas de alguns profetas, dentre os quais João Batista, Elias, segundo Mateus, Jeremias, enfim. Agora Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês verdadeiramente creem que eu sou? E Pedro, em nome do colégio apostólico, diz: tu és o Cristo. Se nós olharmos um pouquinho atrás, antes dessa passagem, Jesus curou um cego, e foi uma cura singular, porque foi a única cura no Novo Testamento que aconteceu em 2 estágios. E Marcos, de forma proposital, colocou aquela cura na antessala dessa confissão dos apóstolos. Por quê? Os apóstolos não são mais cegos como eram, por exemplo, os fariseus. Os apóstolos já tinham algum entendimento sobre a identidade de Jesus, e a confissão deles é verdadeira: tu és o Cristo. Mas tal qual aquele cego que fora curado, no primeiro momento ainda estava a visão embaçada. E o que Jesus vai fazer nessa reta final do discipulado é intensificar, especialmente para os discípulos, quem de fato ele é. É um processo, uma revelação processual, que de fato os discípulos só conseguiram ter uma visão plena, clara, nítida, depois da ressurreição. Então é uma passagem muito rica e muito instrutiva. Quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, a palavra que ele usa aqui é a palavra hebraica para Messias. Reitero que Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título que aponta para aquele personagem tão esperado que viria, em nome de Deus, realizar uma obra única, significativa na história da redenção. Significa ungido. E nos dias de Jesus, embora as perspectivas variassem, a maioria das pessoas, inclusive os discípulos, pensavam no Messias como alguém enviado por Deus para libertar Israel da tirania de Roma. Nos dias de Jesus, o Império Romano é o império hegemônico. Em toda a bacia do Mediterrâneo, quem comanda é Roma. Evidentemente que havia povos fora da fronteira romana, mas o mundo habitado, o oikomene, era dominado pelos romanos. E dos povos todos dominados, daquela região do Oriente Médio, Israel também estava sob domínio romano. Então havia uma expectativa, eu diria, efervescente e entusiástica em relação à figura do Messias. O Messias, o rei acima de todos os reis, seria reconhecido pelo poder e capacidade de estabelecer um reino soberano e glorioso com Jerusalém no centro. Várias profecias apontavam para isso. Agora veja, irmãos, ainda à guisa de introdução, há muitas opiniões erradas sobre Jesus em circulação no mundo hoje. Até mesmo alguns cristãos com os quais a gente conversa, parecem ter uma visão míope, limitada, embaçada, turvada sobre quem é Jesus. Há um livro muito interessante do reverendo John Stott, publicado no Brasil, com o título O Cristo Incomparável. E nesse livro,
Já na introdução, Stott faz um resumo dessas leituras equivocadas sobre Jesus. Ele diz: há muitos Jesuses pelo mundo hoje. Há o Jesus do mito bultmanniano e o Jesus agitador, revolucionário, o Jesus superstar e o Jesus palhaço de circo. É contra essas reinterpretações humanas que precisamos urgentemente recuperar e estabelecer o Jesus autêntico, o Jesus da história, que é o Jesus das Escrituras. E essa passagem bíblica é essencial para termos uma visão adequada sobre quem é Jesus a partir da fala do próprio Cristo. Eu queria a atenção de vocês, tendo em vista que na primeira parte desse sermão, nós falamos sobre a opinião dos homens e a confissão dos discípulos. Hoje vamos pensar sobre a revelação de Jesus, revelação que ele faz acerca de si mesmo, e a fraqueza de Pedro, e como essas duas verdades basilares têm preciosas lições a nos ensinar. Vejamos, qual a revelação que Jesus faz de si mesmo? No verso 31, nós lemos assim: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. O verso 31 marca o início da nova fase de treinamento dos discípulos. A pergunta é legítima e a resposta é verdadeira. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus faz uma afirmação surpreendente em seguida, porque a declaração de Pedro, embora seja verdadeira, ela ignora as implicações. E eu abro um parênteses rápido aqui para dizer uma coisa a vocês. Por vezes as nossas respostas são certas, mas sem medir e ponderar as implicações delas. O que Pedro disse está certo, mas ele não tinha ideia do que implicava a afirmação que ele acabou de fazer. Então Jesus passa a explicar o que significa isso. Em resumo, se eu pudesse parafrasear esse verso 31, que é chave na estrutura do Evangelho de Marcos, é como se Jesus estivesse dizendo literalmente o seguinte: sim, eu sou um rei, mas um rei que irá para a cruz. E se quiserem me seguir, devem ir para a cruz também. Tanto é que o parágrafo subsequente, ele vai tratar sobre o discipulado arriscado, o discipulado custoso. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando das implicações do Evangelho, das implicações de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, das implicações de reconhecer que ele é de fato o Cristo, o Messias enviado. Então, eu acredito que eles ficaram chocados. Se a gente pudesse visualizar um minuto só, por um instante, um relance, o olhar dos discípulos, eles ficaram perplexos com as palavras de Jesus. Para nós hoje é tranquilo, a gente faz a leitura e por conta do tempo e da cultura, a gente não consegue ver o impacto que isso deve ter causado no coração deles. Era surpreendente e inacreditável o que eles acabaram de ouvir de Jesus. Os discípulos eram judeus, todos eles, e também nutriam esperanças messiânicas. Eles esperavam o Messias libertador, e ao reconhecer Jesus como Cristo, eles não estavam preparados para ouvir sobre a morte de Jesus. Então vejam, no Antigo Testamento, existem várias profecias sobre aquilo que nós conhecemos como o servo sofredor. Várias profecias. Isaías é um dos que mais trata esse tema. Capítulo 41, capítulo 43 e o capítulo magno, Isaías 53. Mas até aqui, na literatura do Antigo Testamento, não havia nenhuma associação entre o Messias e o sofrimento. Nunca se ouviu em Israel que o Messias devia sofrer. De modo que quando o Messias aparece, ele é Jesus, e Jesus então associa pela primeira vez a sua identidade messiânica com sofrimento, morte, cruz, os discípulos ficam espantados. Não é possível? Porque ninguém imaginou tal coisa. A ideia construída e consolidada na mente dos judeus apresentava o Messias como alguém que derrotaria o mal, acabaria com a injustiça, e naqueles dias isso implicava na libertação política do jugo romano.
Então a expectativa era necessariamente política, revolucionária, alimentada pela visão de um rei conquistador de perfil militar que atuasse como libertador nacional. Então qual era o sonho de todo judeu? Seja ele um rabino, seja ele um pescador na Galileia. O sonho era a restauração, a independência de Israel, com esse indivíduo enviado da parte de Deus para ser o Messias, o restaurador, o filho de Davi. A glória do antigo Israel, que há muito tempo ficou para trás. Portanto, sofrimento, prisão, morte não faziam nenhum sentido. E, no entanto, vejam como Jesus faz. Além de não aceitar o estereótipo messiânico forjado, ele define a sua missão de uma forma mais chocante ainda. Ele não vai usar a espada de um guerreiro, mas a toalha de um serviçal. Ele mesmo vai dizer isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E as suas palavras certamente causaram grande impacto nos discípulos, e mais à frente, um deles, tão decepcionado que ficou, vai trair Jesus, como quem dizendo, não é quem eu esperava que fosse. Vamos entender isso melhor. Mantenha a Bíblia aberta, vamos ler o texto. No verso 27, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, aparece uma palavra. E aparece de uma forma tão sutil que a gente passa por cima dela. A palavra é caminho. Caminho é usada pela primeira vez no Evangelho de Marcos aqui, e vejam, nós temos aqui uma progressão geográfica importantíssima, a mais importante da história. Ele realiza sua missão na Galileia, ele é chamado de o Galileu, ele foi criado em Nazaré, o Nazareno. Então a base de operação de Jesus é no norte, na Galileia, com algumas incursões em território gentílico. Sidom, Tiro, Decápolis, mas a base de operação e seu ministério público acontece na Galileia. Agora veja, quando ele vai no extremo norte de Israel, na fronteira limítrofe com a Síria e com o Líbano, a cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade, como nós vimos no encontro anterior, fundada por Herodes o Grande, em homenagem a César, adornada por seu filho, Filipe. Naquela região, marcada por um histórico de violência, de paganismo, de culto às personalidades romanas, é ali, na contramão de tudo que se podia imaginar, que pela primeira vez alguém reconhece a Jesus como o Cristo, o enviado. E a partir dessa confissão, se você observar, existe uma linha reta em direção ao Calvário. Os escritores do Novo Testamento, em particular os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e também João, eles escrevem a partir de perspectivas teológicas. As informações são fidedignas, são verdadeiras, mas cada um escreve numa perspectiva teológica. Por exemplo, João narra 3 visitas de Jesus a Jerusalém. Marcos, apenas uma, a visita para morrer. Então, quando a confissão acontece lá no norte, no extremo norte, Jesus então decide ir direto até a cruz, a caminho da cruz. Vejam vocês, sem vacilar ou se desviar, ele se mantém resoluto no propósito de dar a sua vida em resgate de muitos. A viagem começa aqui, no capítulo 8, verso 31, e ela se estende até o final do capítulo 10. Do extremo norte de Israel até Jerusalém é uma viagem de aproximadamente 200 quilômetros. E no caminho, Jesus então está preparando seus discípulos para a morte. E vejam o que vai acontecer. Essa é a primeira vez que ele vai anunciar sofrimento, morte e ressurreição. E mais 3 vezes no caminho, enquanto vai para a cruz, enquanto se dirige para Jerusalém. E quando ele morre, os discípulos todos ficam perplexos com aquilo, fogem. E ao terceiro dia, quando o túmulo fica vazio, porque o Cristo crucificado também é o Cristo ressurreto, eles são impactados pela mensagem da ressurreição e aí tudo fica mais claro, mas até então eles enxergavam parcialmente. Leio mais uma vez o verso 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e os príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. Marcos destaca que a partir daqui, do reconhecimento de quem Jesus é, o Messias, que eles serão ensinados sobre a morte na cruz. E esse é um tema abordado 12 vezes, a partir daqui,
11 dessas vezes, especificamente entre os discípulos. Jesus agora vai exercer menos o seu ministério para as multidões e mais focado no discipulado interno com os seus discípulos. E é interessante notar que a confissão de Pedro não foi corrigida nem limitada, sublinhada espantosamente por aquilo que a gente chama de teologia do sofrimento. Eu li um autor chamado William Hendrickson, comentarista muito capaz, e ele pontua que as palavras de Jesus em Marcos 8,31 têm algumas características. Deixa eu ler para vocês. Primeiro, são palavras necessárias. Jesus confirma a confissão dos discípulos e, ao mesmo tempo, aprofunda o entendimento sobre as implicações que significa ser o Cristo. Ele confirma. Sim, eu sou o Cristo, mas ele amplia para mostrar quais são as implicações disso. Segundo, são palavras assustadoras. Reitero, eles ficaram chocados, pois confrontava as expectativas irreais que eles nutriam. Sofrimento, prisão e morte não eram o que eles esperavam ouvir. Terceiro, são palavras reveladoras. Por quê? Os anciãos, os sacerdotes, os escribas serão os mentores do sofrimento de Jesus. O Messias de Israel será morto pelos líderes da nação. O poder romano só é o poder executor. Curioso notar que, inclusive, Pilatos tentou, em alguma medida, liberar Jesus, mas por covardia acabou entregando. Mas, de fato, quem liderou o processo foram os líderes da nação de Israel. Agora, essas palavras também são bondosas, porque a verdade, embora indigesta, é mais importante do que o erro adocicado. E os discípulos não gostaram, mas no futuro iriam agradecer a Jesus. E, por fim, são palavras claras. Jesus falou abertamente, não havia espaço para ambiguidade. Ele não apresentou suposições, antes falou com segurança e convicção o que aconteceria. Ele seria preso, passaria por sofrimento, morte, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E a pergunta que precisa ser feita nesse momento, para ampliar aqui o entendimento dessa passagem, é a seguinte: por qual motivo nosso Senhor declarou que era necessário? Essa palavra é muito forte aqui. É necessário que o Cristo sofra, padeça. Por que era necessário? Será que ele não tinha capacidade de escapar do plano conspiratório contra ele? Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, algumas vezes tentaram matar Jesus. Algumas vezes. E João diz assim, mas não era chegada a hora. Não era chegada a hora. Mas quando chegou a hora, o próprio Cristo disse, é chegada a hora. O Filho do Homem será preso e entregue nas mãos dos iníquos. Portanto, a resposta é não. Não foi porque ele não conseguiu driblar a conspiração. Será que a sua morte é uma resoluta decisão altruísta para dar exemplo aos homens? Eu vou me entregar para mostrar para vocês como é que vocês devem viver. Esse Jesus adocicado não é o Jesus da Bíblia. A resposta a essa pergunta é a resposta mais importante na fé cristã. Por que era necessário que Jesus padecesse naquela cruz? O sofrimento e a morte de Jesus são imprescindíveis porque é o único meio para realizar a expiação dos nossos pecados. Se ele não morresse naquela cruz e ao terceiro dia não ressuscitasse, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. De modo que a morte não é a derrota de Cristo, ele nasceu para morrer, ele nasceu para cumprir este propósito. O João Batista foi quem disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que dá a sua vida como propiciação pelos nossos pecados. Eu diria, é por meio da cruz de Cristo que somos reconciliados com Deus. É por meio da cruz que somos aceitos por Deus. É por meio da cruz que somos justificados pela graça mediante a fé. Sem a cruz de Jesus não há reconciliação, não há caminho de volta para Deus. É essa cruz que pavimenta com o sangue de Cristo o caminho de volta para Deus. Por isso era necessário. Ele nasceu para morrer em nosso lugar. Isso faz toda a diferença, irmãos, toda a diferença. Quais são as aplicações para nós aqui? O que é que nós aprendemos até esse momento, nesta reflexão? Eu queria destacar duas coisas. Primeiro, precisamos de uma visão bíblica do reino de Deus para dissolver nossos temores, nutrir a nossa esperança e nos manter firmes no caminho certo. Uma visão correta do reino. Qual era o problema daqueles dias que, curiosamente,
é o mesmo desse tempo em que nós estamos vivendo. Uma visão equivocada sobre o reino de Deus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Quando o evangelho começa a ser infectado por perspectivas políticas rasteiras, muitas delas, a gente perde o foco, a gente perde a visão adequada do reino de Deus. Nós precisamos, portanto, de uma visão bíblica do reino. Isso significa dizer que nós estamos realmente no meio de uma guerra cultural sem precedentes na história da humanidade. Há inúmeras evidências de que há uma revolução global que colocou o mundo de ponta cabeça. Há vários indícios, sinais, evidências disso. Veja, por exemplo, a idolatria do Estado. Há muita gente que odeia o governo, mas idolatra o Estado. Esse é o perfil do brasileiro. Todo brasileiro fala mal do governo, seja ele qual for, mas ele adora o Estado. Essa idolatria do Estado é um problema. A sedução da religião política. Política não existe neutralidade nela. Há muita gente embevecida, seduzida pela religião política. As pretensões hegemônicas do Islã. O Islã é uma religião política de pretensões hegemônicas. Quem disser o contrário, porque nunca leu os documentos. Principalmente o maior deles. O globalismo e a agenda das Big Techs. Há forças visíveis e invisíveis conspirando contra a ordem. O panteísmo por trás do movimento ambientalista é religião. Não muito tempo atrás, um ministro do meio ambiente ia para a televisão fazer saudação em nome da mãe natureza. Isso é religião. A imposição intolerante das políticas identitárias, que nega o óbvio, que nega a realidade, que perverte a ordem. A desconstrução da moral judaico-cristã como pilares civilizatórios. O cerceamento das liberdades individuais. E o mais triste nesse processo, a escalada da perseguição aos cristãos. Nunca, em toda a história da fé cristã, nunca houve tantas prisões, tortura e morte de cristãos como está acontecendo hoje, exatamente hoje, 6 de agosto de 2003. Esse é o mundo no qual estamos inseridos. E quando Marcos escreveu o Evangelho, Nero havia incendiado Roma e culpado os cristãos. Hoje nós temos 1000 Neros fazendo coisas piores. A civilização ocidental está em chamas, meus irmãos. Pergunta: devemos nos desesperar e achar que tudo está perdido? Não. É nesse sentido que nós precisamos ter uma visão equilibrada, horizontal. Não podemos tapar os olhos para enxergar essa triste realidade do mundo, em particular no Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter a graça para olhar para o alto e ter uma visão bíblica do reino, uma visão mais ampla do reino de Deus. Quando os bárbaros invadiram Roma e os vândalos cercaram a cidade de Hipona, Agostinho vivia seus últimos dias, escreveu grandes obras. E escreveu a última das maiores obras dele, que é uma filosofia da história, a Cidade de Deus. Que livro extraordinário! E nessa obra, conscienciosamente, de forma profunda, consistente, com muita propriedade, Agostinho, que viu a glória de Roma e agora estava assistindo a derrocada, a invasão dos bárbaros, ele disse algo que traz paz ao nosso coração quando temos uma visão bíblica do reino. Reinos terrestres têm seu auge e seu declínio, mas está vindo aquele homem de quem é dito, e o seu reino jamais terá fim. Louvado seja Deus por isso. Impérios se levantam e tombam. E todos os impérios têm vícios e virtudes, todos eles. Mas nenhum se compara a este reino que foi inaugurado lá atrás pelo Senhor Jesus de uma forma não tão aguardada, mas que foi inaugurado. Ele frustrou muitas expectativas irreais, mas inaugurou um reino que jamais terá fim. Jesus Cristo é o Senhor da história, Jesus Cristo está vivo, está presente em todas as estações da nossa vida, e Ele é a nossa esperança na vida e na morte. Seja em Jerusalém ou na Babilônia, Cristo é a nossa esperança. Não desanime. Os despóticos, os tiranos, os falsários, eles sempre existirão. Mas o nosso reino não é deste mundo. E nós temos algo que ladrões não podem roubar,
e nem a traça enferrujar. Um reino glorioso que está destinado a todos aqueles que creem em Jesus e lançam nele a sua esperança. Então, viver é Cristo, morrer é lucro. Nosso futuro é triunfante, glorioso, porque Cristo garantiu na cruz. A segunda verdade que esse texto nos aponta como aplicação imediata para a nossa realidade é a seguinte: a mensagem da cruz deve ser o fundamento da nossa fé, o conteúdo da nossa pregação, o motivo da nossa alegria e a certeza da vitória final. A mensagem da cruz. Dr. Robert Stein sugere que Marcos tem dois propósitos claros e definidos nessa passagem ao apresentar uma visão mais clara do que significa ser o Messias. Ele diz assim: primeiro, provar que Jesus não morreu como revolucionário político. Ele não é um Marte. Ninguém tirou a sua vida sem que fosse a sua vontade. Ninguém tira a minha vida e eu voluntariamente a dou. Então ele não morreu como revolucionário. Segundo, destacar a morte de Jesus na cruz como emblema de sua glória, pois foi no Calvário que Jesus derrotou principados e potestades neste mundo. Paulo diz isso, que o Senhor Jesus triunfou sobre principados e potestades, humilhando-os naquela cruz. A cruz não é a derrota de Cristo, a cruz é a sua glória. E é glória porque a obra que ele realizou naquela cruz foi atestada, confirmada, validada pela ressurreição. O túmulo está vazio. Marcos 8,31, portanto, é a primeira aula aberta sobre a cruz. Até aqui é muito sutil, mas agora de forma aberta, clara, ele fala sobre a sua morte naquela cruz. Os discípulos não entenderam, por isso Jesus teve que repetir várias vezes. O Calvário e o túmulo vazio seriam a prova final, e os discípulos, sob o impacto da ressurreição, iriam pregar o evangelho por todo o mundo. O que mobilizou os missionários a deixarem a Europa, deixarem os Estados Unidos da América e outras regiões do mundo, onde a fé cristã já estava estabelecida, para ir aos confins do mundo, inclusive o Brasil? O impacto da ressurreição. Podiam dedicar a vida, a despedir de todos os perigos, podiam morrer, mas não poderiam deixar de pregar o evangelho da graça, a mensagem da cruz, a única coisa que pode, de fato, dar significado à nossa existência, o reino que não é deste mundo. Peter Forsyth diz assim: Cristo é para nós o que é a cruz. Tudo que Cristo foi no céu e na terra foi colocado no que ele fez aí. Cristo, repito, é para nós justamente o que a cruz o é. A pessoa não pode compreender a Cristo até que compreenda a sua cruz. Portanto, eu queria deixar aqui para vocês todos um encorajamento. Conheçam, aprofunda entendimento sobre a mensagem da cruz. E eu vou dizer, é possível ser cristão, ter passado por uma experiência genuína de novo nascimento e ter uma visão limitadíssima sobre a cruz. Martin Lloyd Jones era um pregador no país de Gales. O homem deixou a medicina para dedicar-se ao ministério da pregação. Até que um dia na porta da igreja alguém disse assim: pastor, gostei do seu sermão, mas tem uma coisa que é um problema. Há pouco, muito pouco da cruz na sua mensagem. E ele entrou em crise, ficou recluso, estudando o Novo Testamento, voltou-se a ler a carta de Paulo aos Gálatas, e ele então teve uma restauração da sua visão do que significa o Evangelho e a mensagem da cruz. Escreveu uma obra, A Mensagem da Cruz. E há muitos pregadores e há muitas igrejas focadas em moralismo, faça isso, não faça aquilo, e se esquece a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é um conselho, a mensagem da cruz é uma mensagem. O que você precisava para ser salvo já foi realizado na cruz. Você não é salvo pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. Nosso papel é tão somente o de um mendigo que levanta as mãos, abre as mãos vazias para receber uma dádiva. E esse próprio ato de erguer as mãos vazias é também uma graça de Deus. Fé e arrependimento, em alguma medida, são dons de Deus. Isso faz toda a diferença. A gente precisa resgatar a mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz é o Evangelho, força antisséptica capaz de limpar o pecado do nosso coração e transformar nós todos em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Portanto, a morte e a ressurreição de Jesus eram necessárias para a salvação de pecadores. A segunda verdade que eu queria destacar hoje aqui, além da revelação que Jesus faz de si mesmo, sobre a sua identidade e missão, vamos pensar sobre a fraqueza de Pedro. Mais uma vez o Pedro.
No verso 32 é dito assim: e dizia abertamente essas palavras, isto é, sobre as implicações do seu ministério como Messias. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Então vejam, eles ficam perplexos com a associação entre Messias e sofrimento. Como bons judeus que eram, havia expectativas e aquilo que Jesus disse não fazia nenhum sentido. Cadê o guerreiro? Cadê o militar? Cadê o libertador? Morte na cruz? Não, isso não posso aceitar. Todos eles ficaram chocados, mas foi Pedro quem tomou a iniciativa de fazer alguma coisa. Pedro era um homem enérgico, tinha fraqueza, mas era um homem de iniciativa, proativo, enérgico. E Marcos diz que Pedro tomou a iniciativa e tomou Jesus à parte. Fique imaginando a cena. Jesus está com os seus discípulos, exclusivamente com os seus discípulos, 12. São 13 pessoas ali, os 12 e Jesus. Então, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Então, Jesus começa a falar sobre sofrimento, morte. Então, Pedro fica chocado com aquilo, diz o texto que ele tomou Jesus à parte. Tente imaginar, colocou as mãos sobre os ombros de Jesus e foi levando ele à parte. E começou a repreendê-lo. Você consegue imaginar a cena? Pedro é respeitoso e ofensivo ao mesmo tempo. Ele toma Jesus à parte com a intenção de poupá-lo do constrangimento. Não é comum um discípulo repreender um mestre. Então Pedro, respeitosamente, disse: olha, ele está errado, mas não vou falar isso publicamente não. Jesus, chega aqui, deixa eu te ensinar como são as coisas. E começa a repreendê-lo. Há uma medida de respeito nisso. Mas é ofensivo, porque ele está sugerindo que Jesus está errado. E no Evangelho segundo Mateus, o relato é mais detalhado. Leio Mateus 16, a partir do verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vejam, é um confronto entre Jesus e Pedro. Pedro diz: tem compaixão de ti. Não, sofrimento, morte, não, isso não vai acontecer contigo. E Jesus então rebate: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Tu não pensas nas coisas do alto, mas nas coisas de baixo, dos homens. Então a reação de Jesus foi imediata, foi forte e decisiva. Jesus discerniu, vejam vocês como isso tem implicações para o nosso tempo. Jesus discerniu que por trás de Pedro havia uma atividade maligna. Quem tomou Jesus à parte foi Pedro. Quem repreendeu Jesus foi Pedro. Um homem no pleno exercício de suas faculdades, um homem que é moralmente responsável por suas decisões. Foi Pedro que fez a escolha de, em resposta ao que ouviu de Jesus, repreendê-lo. Mas havia uma ação diabólica por trás, cujo propósito era desviar Jesus da cruz. Pedro não estava possesso, tal coisa é impossível àqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, mas certamente estava sob influência de Satanás e foi usado como instrumento maligno. E a tentação aqui é implícita, mas tem o mesmo objetivo quando Jesus enfrentou o diabo no deserto. Qual é o coração da tentação que Jesus experimentou no deserto? Lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Por 3 vezes Satanás o tentou. Mas qual é o objetivo da tentação? Desviar Jesus da cruz. E Pedro está fazendo a mesma coisa. Por isso, quando Jesus observa a fala de Pedro, ele não vacila, mas é firme e decisivo. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Em outras palavras, você não tem a mente, ou melhor, você não tem em mente os propósitos de Deus, mas está pensando de acordo com a mentalidade humana. E qual era a mentalidade humana vigente? O Messias político, revolucionário, libertador, que expulsar os romanos, estabeleceu um reino como tal, foi glorioso nos dias de Davi e Salomão. Essa mentalidade, esse ponto de vista humano,
Nessa condição, não havia espaço, portanto, para sofrimento e morte. Eram coisas inaceitáveis. E Pedro e os discípulos e tantos outros não entenderam que a cruz de Cristo não é derrota. A cruz de Cristo é glória para Cristo, porque foi através do seu sangue derramado na cruz que ele realizou a redenção, não apenas dos judeus, mas dos gentios também. Não apenas a salvação de indivíduos, mas a salvação de um povo. Não apenas a salvação de pessoas, mas a redenção do cosmos. A criação geme, dores de parto e aguarda com expectativa a manifestação do Filho de Deus. É uma redenção que vai restabelecer a ordem de tudo. Então a cruz de Cristo não foi um acidente de percurso, mas o plano eterno e o único caminho para a salvação dos homens. O que Pedro está propondo era maligno, porque tinha como objetivo fugir da expressa vontade de Deus. Jesus não vê este mundo, irmãos, como um plano B, como um acidente. Ele é o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. E há um detalhe aqui, detalhe singular nesse verso. Quando Jesus ouve a fala de Pedro, diz o texto que ele, virando-se, olhou para os discípulos. A cena é impactante, porque Pedro conduziu Jesus a certa distância dos discípulos e o repreendeu. E imediatamente, Jesus faz um movimento dramático, virar-se e olhar os discípulos, porque embora Pedro, e apenas Pedro, tenha dito tais coisas, os discípulos também pensavam assim. Não, não é possível, ele está equivocado, alguém tem que falar com ele. E Pedro, pode deixar que eu falo. Então percebam, todos eles estavam equivocados com aquela mentalidade obtusa e completamente embaçada a visão deles. E essa expressão, arreda Satanás, significa literalmente isso, desapareça da minha vista, Satanás. É a mesma palavra que Jesus usou no deserto, para expulsar o maligno. E é a mesma palavra que todos os cristãos deveriam usar para políticos que defendem, por exemplo, o aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas e todas as agendas diabólicas, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas que são dos homens. Tem que ter ousadia para defender a verdade, porque nós somos o povo de Deus, que valoriza a vida como um precioso dom de Deus, e não há espaço para neutralidade. Não há espaço para servir a Deus e receber o aplauso dos homens, cujas mentes são pervertidas. Nós precisamos nos posicionar. Arreda Satanás, disse Jesus para Pedro. A cruz, meus irmãos, é ofensiva aos homens. Os judeus veem a mensagem da cruz como um escândalo. Não aceitam o Messias crucificado. Os gregos veem a cruz como uma loucura. Parece irracional e primitivo essa ideia de sangue de inocente para salvar pecadores. O que mais tem por aí é gente cheio de empáfia, ostentando título disso, título daquilo, e negando a coisa mais basilar. O plano extraordinário de Deus para salvar pecadores. Não, eu não posso aceitar isso. Ele até foi um bom homem, eu acho que ele tem, inclusive, algumas virtudes na maneira como ele viveu, mas Deus, homem, que veio este mundo morrer para salvar pecadores, isso é inaceitável. Os gregos pensavam assim, pereceram. Os judeus rejeitaram Jesus porque não podiam aceitar o Messias esperado naquela cruz entre dois ladrões. E é por isso que muitos tropeçam na mensagem da cruz. Uma mensagem que não é ofensiva não pode ser a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é necessariamente ofensiva, não porque o pregador falte a ele gentileza, mas porque ela, por natureza, ela é ofensiva ao orgulho do homem. No texto que nós lemos na liturgia, Paulo diz, em nome de Deus, destruirei a sabedoria do inteligente. Vocês vão tropeçar na própria empáfia de vocês. Como é que Deus está salvando pecadores? Da maneira mais improvável. Quando Jesus nasceu, os romanos não estavam nem para isso. Nero e os demais, Tibério no caso, quando Jesus nasceu, os demais imperadores romanos viviam suas vidas como se Deus não existisse. Mas Deus estava desembarcando na periferia do mundo. E no estábulo, aquele bebezinho balançando as perninhas era o agente de toda a criação. Desembarcou disfarçado e fez a maior revolução da história, sem armas, sem gritos, sem a força humana, mas pelo poder do alto. O Evangelho é poder do alto, irmãos. Igreja não é coisa de homens. Nós somos uma congregação de pessoas aqui hoje, que na verdade faz parte de um conjunto de outras pessoas, que no decurso de toda a história da redenção, tem sido alvo dessa graça maravilhosa, de um plano maravilhoso. Em resumo,
Os discípulos reconheceram que Jesus é o Cristo, mas ainda precisavam ter uma visão mais clara sobre as implicações dessa confissão. E no caminho até Jerusalém, Jesus faz 3 predições sobre a sua morte. E ele falou abertamente que seria preso e condenado à morte, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Em todas as ocasiões, os discípulos responderam negativamente. Eles não aceitavam. Eles não conseguiam compreender o mistério da cruz. Pois bem, agora eles não entendiam. Mas um dia veriam a cruz de Cristo com uma glória maior. Pedro, João, Paulo, eles se tornaram arautos do Evangelho da Graça, anunciando o que para o mundo era desprezo, para eles era glória. Paulo chega a dizer: loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para nós o poder de Deus. Nós amamos a mensagem da cruz. Isso é o que divide a humanidade em 2 grupos: os que amam a mensagem da cruz e os que a rejeitam. A igreja é uma constituição de pessoas que amam a mensagem da cruz. O que é que nós aprendemos aqui sobre a fraqueza de Pedro? 2 lições pontuais, breves. Primeiro, há uma linha muito fina na fronteira entre a verdade e a mentira, entre a virtude e o vício. No relato de Mateus sobre a confissão de Pedro, um relato mais detalhado, é impressionante o elogio público que Jesus faz a Pedro. Jesus reconhece a Pedro quando diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Resposta de Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Ele cita até o pai de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Você fez uma confissão verdadeira. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és um bem-aventurado. Agora deixa eu te esclarecer uma coisa. Não foi carne e sangue, não é inteligência, não é expertise, não é engenhosidade humana. Foi o Pai que te revelou. Você só pode reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor pela obra do Espírito. É Deus quem abre os nossos olhos. Há muita gente que não consegue discernir a mão direita da esquerda, não é por falta de inteligência, é por falta de visão espiritual. E visão espiritual não é uma coisa que a gente constrói, é uma coisa que a gente recebe, tal como aquele homem cego. Ele recebeu graça para enxergar. E Pedro enxergou. Jesus é o Cristo, embora ainda não entendesse plenamente as implicações disso. Portanto, Jesus está fazendo um elogio a ele. Agora, o que soa dissonante aqui é que no mesmo contexto, embora não saibamos com exatidão o intervalo de tempo, foi muito curto. Primeiro confessa: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Maravilha. Mas em ato contínuo, Pedro se comporta como uma sécula de Satanás. Quais são as falas de Pedro? Por ignorância, ele não conseguiu ver o caminho da cruz como necessário para a salvação. Por presunção, julgou a si mesmo capaz de repreender Jesus. Por indolência, ele foi usado por Satanás para tentar Jesus se desviar da missão. Várias falhas. Qual é a lição aqui, gente? Aprendemos com Pedro que o melhor dos santos, no final das contas, não passa de um pecador carente da misericórdia de Deus. Pense numa pessoa que para você é uma referência de fé cristã, de piedade. Essa referência, por mais exemplar que seja, não passa de um pecador carente da graça de Deus. Pedro é uma prova cabal disso. Aprendemos que a tentação pode vir de onde menos esperamos e através de quem nos ama e quer o melhor para nós. Pedro amava Jesus, ele queria o melhor para Jesus. Então, por trás de uma boa intenção, pode ter ali uma atividade maligna. Isso é muito importante, sobretudo no conjunto das famílias. Aprendemos que é preciso vigiar sempre, pois existe o perigo de, em um curto espaço de tempo, mesmo tendo sido alvo da graça de Deus, dar lugar ao diabo. Spurgeon, pregando na sua igreja, disse uma coisa que chocou, inclusive, os diáconos da igreja. Quando ele disse: Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja e demônios em casa. O que ele quis dizer com isso? Que existe o perigo real de sermos salvos, de sermos instrumentos de Deus nas ruas, na igreja e, ao mesmo tempo, incorrer em erros graves. Essa
tensão é uma realidade. A gente precisa pedir a Deus misericórdia. Misericórdia na nossa vida. Há uma linha muito fina na fronteira entre a verdade e a mentira, entre a virtude e o vício. E a última aplicação. Jesus não desqualifica a Pedro depois de repreendê-lo. Antes, continua investindo no discipulado dele e explicando a mensagem da cruz. É por isso que a gente está aqui. O Cristo que não desiste de nós, apesar de nós. O que seria de Pedro se não fosse a misericórdia de Jesus? Onde nós estaríamos se Deus não fosse misericordioso, se a graça de Deus não fosse maior que a nossa iniquidade? Quantas falhas, quantas tolices, quantas palavras inadequadas, quantas leituras equivocadas. E a despeito disso, o amor paciente de Cristo nunca desiste de nós. É bom saber que o mesmo Cristo que repreende a Pedro é o que se mantém perto dele até a última hora e que o restaura naquele processo em que ele vai de ladeira abaixo. E quando as mulheres chegam naquele túmulo, madrugada de domingo, e Jesus então diz, olha, anuncia aos discípulos e a Pedro, que me encontra na Galiléia. Esse e a Pedro era o Cristo indo ao encontro de um homem falho, que estava destruído pelas escolhas estúpidas que fez, mas que era amado apesar de si. Isso é maravilhoso, irmãos. Sejamos, portanto, pacientes uns com os outros. Tenhamos misericórdia para com os nossos irmãos, pois todos nós, sem exceção, temos fraquezas e nem por isso somos desqualificados. A igreja não pode se comportar como um exército que deixa os feridos de guerra para trás. Todos nós temos fraquezas. E precisamos ser pacientes e bondosos. E rejeitar a tentação de ser defensores quando o pecado é o nosso e promotores quando o pecado é o do outro. A gente tem que ser misericordioso. Em resumo, Marcos apresenta duas ênfases nessa passagem. A ênfase principal é cristológica. O ensino é claro. Guarde isso no seu coração ao sair daqui. Jesus não é um profeta apenas, na mesma linha dos profetas do Antigo Testamento. Ele é o Messias que veio este mundo salvar pecadores através da morte na cruz. E o caminho da cruz é o único através do qual podemos voltar para Deus. Sem cruz não há salvação. E a ênfase discipular, o fracasso dos discípulos, exposto em vários momentos na primeira parte do livro, tem sequência aqui. Pedro erra, mas seu erro é o de todos eles. E os discípulos ainda estão cheios de ideias distorcidas, expectativas equivocadas. Jesus vai intensificar o discipulado para apresentar a eles a mensagem da cruz. E o amor paciente de Jesus é um exemplo para todos nós e uma fonte de louvor. Bendito seja Deus por seu amor paciente, por sua misericórdia, que não deseja de nós. Como é bom saber disso. Louvado seja Jesus por isso. Eu encerro, irmãos, lendo um documento que é um resumo daquilo que nós cristãos professamos. O Credo Niceno é um resumo histórico, um documento precioso do que nós cristãos cremos em resposta à pergunta: quem é Jesus? Deixa eu ler para os irmãos. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e tornou-se homem. Foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Quantos creem nisso? Digam amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa verdade no hino 193. O Rei da Glória. Encarnação, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e retorno de Cristo. É o que nós vamos cantar. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu
agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,